Boa noite, meu nome é Camila Machado, eu sou acadêmica de psicologia do terceiro período noturno e hoje eu vou entrevistar a professora Ilka, nossa psicóloga social da universidade. Professora Ilka, por favor, se apresente e fale um pouco da sua formação. Falo. Então, meu nome é Ilka, sou graduada em psicologia já há algum tempo, né? Bastante tempo. Tenho especialização em... A minha primeira especialização foi, logo depois que eu fiz a graduação, foi em psicopedagogia. Depois eu fiz uma especialização em... Recentemente eu fiz uma especialização em docência no ensino superior. Mestrado em Direitos Humanos e algumas formações, né? Porque formação é para a vida inteira, né? Então, nesse momento, eu estou dentro de um processo de formação, né? Nossa, muito legal, muito Isso, legal. É é constante, né? constante, é permanente, não tem como você fugir da formação, né? Muito legal. Professora, qual que é o campo do psicólogo social e ele pode trabalhar na clínica, por exemplo? Pode. Então, é interessante essa pergunta porque a psicologia social, ela tanto é um campo de conhecimento que abrange todas as outras áreas do conhecimento da psicologia e da formação do psicólogo, como ela também pode ser um campo de atuação do psicólogo. Campo de conhecimento significa que ele pode ser o conhecimento produzido pela psicologia social pode ser utilizado em qualquer área da psicologia, inclusive para a atuação, né? Porque nós estamos falando da relação entre o indivíduo e sociedade, entre o indivíduo e os outros indivíduos, né? O estudo dos contextos históricos, sociais, o estudo dos fenômenos sociais, e campo específico de atuação pode ser, né? Pode ser você trabalhar com estatísticas, com políticas públicas, você pode trabalhar com marketing e publicidade. Esses são alguns dos campos, né, de atuação específico, né, para quem queira atuar com esse campo mais direcionado para o conhecimento da sociedade e dos fenômenos sociais, né? Muito interessante. Hoje, qual que você acredita que é os principais desafios enfrentados por esse psicólogo social em relação às políticas públicas? Olha, eu acredito que a maior dificuldade que o psicólogo que trabalha com políticas públicas, né, enfrenta é perceber e encontrar a efetivação da política ou das políticas públicas, né? Porque você tem um conhecimento sobre a realidade social, a realidade histórica, compreende a necessidade, especificamente falando, né, de políticas públicas, de como elas devem ser instituídas, como elas devem ser avaliadas, como elas devem ser programadas. Então, o psicólogo tem essa percepção, né, da realidade social muito maior e não perceber a efetivação da política talvez seja o mais doloroso ali para quem trabalha em políticas públicas, né? Ou com políticas, ou com psicologia social. Muito difícil realmente a gente ver um cenário, né? A gente, né, tem um sonho, a esperança, eu espero um dia fazer pelo menos um estágio num CAPS e ter mais ou menos uma noção de como funciona. E a maioria das aulas e dos professores que já trabalharam, eles falam que sente muito essa questão, né? É muito sentido na gente, é impossível a gente não sentir, né? Apesar de conseguir dividir bem, mas é impossível não sentir. E é interessante você falar disso porque tem um dado do CREPOP, né, que é um núcleo de estudo de políticas públicas do Conselho Federal de Psicologia, que diz que 70% dos alunos dos egressos dos cursos de psicologia, 70%, né, eles vão atuar em políticas públicas. Quase sempre o primeiro trabalho de vocês, depois de formados, será em política pública. Então, querendo ou não, a gente vai ter que passar por esse Vai, campo. vai. E não é ruim, sabe? Eu trabalhei em política pública da educação, trabalhei em política pública de saúde, né? Trabalhei em CAPS, trabalhei em CREAS. Então, todas as políticas públicas, né? E isso
dá uma base para a sua formação e para a atuação em qualquer outra área, né? É necessário, então, né? É necessário. Muito bom. Professora, o que você acredita que possa ser feito para melhorar a psicologia social atualmente? Não só da psicologia social, mas para os psicólogos de um modo geral, para a atuação do profissional da psicologia de modo geral. Piso salarial, Né? melhorar Precisa o dessa piso conquista. salarial, precisa ter isso definido, né? E carga horária também de trabalho. E aí, trazendo para as políticas públicas, né, é onde a gente mais vê a sobrecarga do trabalho dos profissionais da psicologia. Porque você quase não tem concursos públicos, por mais que se reconheça a necessidade, né, de concursos públicos na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social, você só vê os municípios, né, o Estado, fazendo processos seletivos. E o processo seletivo são contratos, né, que a gente chama de contrato precário. Você trabalha muito, o salário é muito menor do que o salário do profissional que é concursado, né? Então, eu acho que esse é um dos principais desafios do profissional da psicologia, é ter garantido um piso, né, um piso salarial que seja decente, que dê condições para o profissional continuar seu processo de formação, porque quando a gente está atuando, você sente essa necessidade de continuar estudando, né? E você precisa pagar isso, né? É verdade. A não ser que você, mesmo que você vá para uma instituição privada, né, vai fazer um mestrado, fazer o doutorado, você tem que também, né, ter condições de se manter dentro desse processo. E a gente pagar uma supervisão, depois que você está trabalhando, continuar se submetendo ao processo, né, passando pelo processo de psicoterapia, né, ou de psicoanálise, dependendo da abordagem que você vai trabalhar. Né? Muito interessante sua visão, gostei bastante. E professora, por último, para a gente finalizar, hoje você acredita que na história a psicologia social ela contribuiu, qual a melhor contribuição dela hoje para a sociedade? Olha, alguns autores não conseguem ou não fazem essa distinção entre psicologia, não é? Psicologia como ciência e psicologia social. A psicologia social, ela está inserida dentro da psicologia. E nós temos contribuições, né, do chamado campo da psicologia social em todas as áreas da psicologia. Se você levar em consideração que os campos, as abordagens da psicologia social, né? Nós estudamos isso semestre passado, né? Estudamos semestre passado. A psicologia social psicológica, que é aquela norte-americana, a grande influência, o conhecimento produzido pela psicologia social psicológica norte-americana, essa que embasa os conhecimentos empíricos, né, de investigação empírica do comportamento, de como o indivíduo é afetado pela sociedade. Aí você tem produção de testes psicológicos, né, trabalhos relacionados à dinâmica e funcionamento de grupos, que são utilizados em todas as áreas de atuação do psicólogo, na área da educação, na área institucional, de modo geral, né? Organizacional. Você tem conhecimento produzido por psicólogos chamados psicólogos sociais, né? E a psicologia social, sociológica, né? Europeia, que se debruça principalmente sobre o estudo de funcionamento de grupos sociais, que é o que a gente também utiliza nos diversos campos da psicologia, né? Todas as áreas ou os campos de conhecimento da psicologia usam, né, do trabalho de grupo. A maioria das abordagens trabalham com grupos, né? Seja fazendo psicodiagnóstico, seja fazendo psicoeducação, seja fazendo, né, um trabalho de intervenção. Então, tem sempre conhecimento da psicologia social, sociológica. E a psicologia social histórico-crítica, que é essa latino-americana, que se debruça sobre se preocupa, né, em estudar, investigar os fenômenos mais relacionados à nossa história enquanto povo latino-americano, né?
os resultados do processo de colonização, né? O que isso marca nas nossas características, né? De povo, a forma como nós nos constituímos enquanto nação, né? Enquanto sociedade, o reflexo, né? de organizações políticas, né? Autoritárias, o quanto isso se reflete na nossa forma de fazer escolhas políticas, né? De escolher os nossos líderes políticos. Então, não é só por uma questão de puxar, né, sardinha para minha brasa, né, porque eu sou professora de psicologia social, mas é impossível a psicologia sem a visão do contexto social. Inclusive, falando de psicopatologias, né, a psicopatologia, os sintomas, né, eles são reflexos de um contexto sócio-histórico. Né? E aí, lembrando da frase do Freud lá no Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele diz, né, que não existe psicologia individual sem psicologia social. É verdade. Né? E uma mensagem, se a senhora pudesse passar uma mensagem para essa turma, e o que a senhora falaria para a gente? Estude bastante. Seja um excelente profissional. Se debruce sobre os livros. Professora Ilka, muito obrigada. Por nada. Foi um prazer entrevistar a senhora. Eu tenho certeza que o conhecimento que a senhora tem passado para a gente ao longo desses 2 semestres tem feito uma diferença gigantesca, não só academicamente, mas para a vida. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau.